Em 7 de maio de 1931, chegava ao fim uma caçada humana histórica na cidade de Nova York. Encurralado no apartamento de sua namorada, se encontrava o criminoso conhecido como Tugun Crowley, considerado matador de policial e dito pelo próprio comissário da polícia que era um dos criminosos mais perigosos de Nova York. Mas como será que ele se enxergava? Afinal, enquanto ele estava sobre o tiroteio, ele escreveu uma carta que dizia o seguinte: a quem possa interessar. Sob este casaco bate um coração cansado, mas bondoso, que nunca faria mal a ninguém. Ora, algum tempo antes, lá estava ele com sua namorada no carro, quando um policial o abordou pedindo sua carteira. Ele sacou a arma e atirou no policial. Depois do policial caído, ele ainda pegou a arma do policial e deu mais um tiro no policial. E quando ele foi sentenciado à morte, ele diz a seguinte frase: é isto que eu ganho por me defender. Agora eu te faço uma pergunta. Você acha incomum o fato dos criminosos não admitirem culpa? Quantas vezes você já viu no jornal criminosos que foram presos dizendo: eu não merecia estar aqui, eu roubei para sustentar minha família, eu matei para me proteger? Quantas foram as vezes que você ouviu um criminoso admitir que não merecia estar sendo preso? Agora, se nem mesmo os criminosos conseguem admitir culpa dos seus erros, o que diremos então das pessoas que convivemos no nosso dia a dia? E é assim que se inicia o primeiro capítulo de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Fico muito feliz de poder estar gravando esse vídeo e estar iniciando mais uma análise de livros aqui no canal. E esse livro, como eu já falei no review dele, ele é um livro sensacional. E os aprendizados que eu adquiri lendo este livro vão percorrer, com certeza, por toda a minha vida. Se você quiser adquirir esse livro, você pode encontrar ele aqui no link da descrição. E lembre-se que a sua inscrição para um canal que está começando faz muita diferença. Então se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos que iremos lançar sobre este livro. 99% das vezes as pessoas não fazem autocrítica dos seus trabalhos e não assumem as responsabilidades pelos seus atos. E não adianta a gente criticar, porque isso só vai colocar a pessoa numa posição defensiva, na qual ela iniciará uma série de justificativas para o seu próprio erro. Então, qual seria a melhor solução a se tomar? Se sabemos que a crítica é perigosa, porque ela fere o ego do indivíduo, ela atinge o seu senso de importância e, além disso, gera ressentimentos, então, com certeza, existe um caminho muito melhor do que criticar alguém. Experimentos realizados pelo psicólogo D.F. Skinner mostram que um animal que ele é recompensado por bom comportamento aprende muito mais rápido do que um animal que ele é punido por um mau comportamento. Estudos posteriores mostraram que o mesmo se aplica para seres humanos. Por isso podemos dizer que as críticas não produzem um resultado que é duradouro. George B. Johnson, coordenador de segurança de uma empresa de engenharia, era responsável por garantir que os funcionários eles estivessem usando o capacete no local de trabalho. Ele relata que quando encontrava os funcionários sem estarem utilizando os equipamentos adequados, ele era ríspido e enfatizava as normas da empresa. É claro que na primeira instância os funcionários obedeciam, mas era muito nítido que o faziam de má vontade. Logo depois que ele virava as costas, os funcionários eles tiravam seus equipamentos de segurança. Em outro momento, ele adotou uma abordagem um pouco diferente. Ele, ao notar que os funcionários estavam seus equipamentos adequados, ele questionou os funcionários se os equipamentos estavam desconfortáveis ou se eram do tamanho adequado para eles e sugeriu que eles seguissem as normas. E isso teve efeitos muito mais duradouros. Assim, os funcionários passaram a utilizar os equipamentos com muito mais frequência. O autor ele passou grande parte do tempo estudando a vida de Abraham Lincoln, um dos presidentes dos Estados Unidos. E ele aborda um motivo interessante pelo qual o presidente teve muito sucesso entre as pessoas.
Por exemplo, em 1860, quando estava acontecendo a Guerra Civil nos Estados Unidos, porque os sulistas não aceitavam a vitória de Abraham Lincoln como presidente dos Estados Unidos, e alguém falava mal dos sulistas na frente de Abraham Lincoln, ele dizia o seguinte: não os critique, porque eles são exatamente como seríamos em circunstâncias semelhantes. Eu gostaria que você pensasse: existe alguém que você gostaria de mudar ou aperfeiçoar? Isso é muito interessante. Com o livro, talvez você consiga aplicar isso. Mas por que não começar com você mesmo? Porque nós não utilizamos esses conceitos de mudanças de comportamentos que são apresentados no livro para que a gente se torne uma nova pessoa. É muito importante lembrar que ressentimentos, eles podem durar décadas, mesmo que a gente saiba que esses sentimentos, eles não sejam justos, mesmo que a gente saiba que nós erramos nessa discussão, porque nós estávamos errados quando alguém apontou esse tal erro para nós. Mas o ressentimento, ele dura por muito tempo. Precisamos entender que quando estamos lidando com pessoas, elas não são criaturas meramente lógicas, mas são criaturas emotivas, que se deixam ser movidas pelo orgulho e pela vaidade. E se você analisar a sua vida, você vai encontrar vários momentos, e talvez o momento atual, que você está sendo movido pela sua vaidade, está sendo movido pela sua vontade, pelo seu querer. E quando a gente entende isso sobre nós mesmos, nós encontramos o modo perfeito de como influenciar as outras pessoas. Quando jovem, Benjamin Franklin não tinha muito tato com as pessoas, mas como adulto se tornou tão habilidoso nos relacionamentos interpessoais que se tornou embaixador americano na França. E qual o segredo dele para alcançar tanto sucesso? Ele dizia o seguinte: não falarei mal de ninguém, mas falarei tudo de bom que eu souber sobre todo mundo. Se a gente refletir nos nossos últimos diálogos, nas nossas últimas conversas, nós temos falado mais bem das pessoas ou temos falado mais mal das pessoas? O que é que tem saído de nossa boca? O que é que tem sido dito quando estamos em um diálogo? Precisamos rever os nossos pontos, porque as pessoas não gostam de estar perto de pessoas que estejam reclamando o tempo todo. Muitas vezes, quando sentamos para dialogar, quando sentamos para conversar, fazemos dessa conversa um monólogo de reclamações. Fazemos dessa conversa um monólogo de condenação. E isso não é bom para se conectar com ninguém. Então, em vez de condenar as pessoas, temos que compreendê-los. Temos que tentar entender o que leva a cada um a fazer aquilo que faz. E quando fazemos isso, nos colocamos no lugar do outro. E assim temos uma visão muito mais ampliada. O capítulo encerra com o seguinte princípio: não critique, não condene e não reclame. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa aqui nos comentários o que você tem achado dessa série, se você está ansioso para ver os próximos capítulos desse livro. Esse foi o vídeo. Até o próximo.